ação e salvação para todos nós. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o poder da... Só um pouquinho, irmãos. Deu um problema aqui. E aí eu estou tentando adivinhar. Deixa eu pegar aqui. Amém. Agora achei. O Jardim de Dores. Hoje nós vamos falar daquele momento onde Jesus estava lá no Getsemane e ele foi um dos, eu vou falar um dos poucos, mas não vou falar o único, foi o único momento onde a gente viu Jesus angustiado até a morte, como se fosse até a morte. Uma angústia tamanha que a gente não consegue imaginar. Lá a gente vai discorrer sobre o texto, mas a maioria dos irmãos conhecem, foi um momento onde ele suou sangue, onde ele transpirou sangue. Wellington, mas é possível transpirar sangue? Bom, biologicamente a ciência já provou que é possível. Mas é preciso passar por um momento de estresse tão grande que não se conhece muitos seres humanos que passaram por isso. Obrigado, irmão. Mas Jesus passou. E nós celebramos a vida de Jesus nesses 40 dias até a sua Páscoa. Amém? Lucas 22, 19, vai dizer o seguinte, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças e disse, isso é o meu corpo, dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. As 3 mensagens anteriores você pode assistir lá no canal da igreja, que é youtube.com/, aí você vai colocar um arroba e escrever Comunidade Atos. Aí você chega no YouTube da nossa igreja, que tem as outras 3 mensagens que foram ministradas pelo nosso pastor. E iniciando nessa nova mensagem, que é intitulada Jardim de Dores, a gente vai ler Marcos 14, 41. Que diz o seguinte, ao voltar pela 3ª vez, disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Você já enfrentou ou está enfrentando algum caminho, algum jardim de dor? Eu quero convidar você hoje para um passeio pelo jardim que Jesus atravessou por amor a mim e por amor a cada um de vocês. Por amor de nós. O caminho até o Getsemane. A vida e o ministério de Jesus foram marcados por compaixão, milagres, ensinamentos transformadores, desde o início. E ele proclamou a chegada do reino de Deus e revelou o coração do Pai ao mundo. Curou enfermos, restaurou vidas, expulsou demônios e anunciou as boas novas aos pobres. Seu ministério foi um chamado ao arrependimento e à restauração da comunhão entre Deus e os homens. No entanto, nem todos o receberam. A oposição crescia. Os líderes religiosos se indignavam e as multidões que antes seguiam começavam a se dividir. Seu caminho foi traçado desde o nascimento. Ele veio para dar a sua vida pelo resgate de muitos. O ápice da sua jornada estava próximo. Após 3 anos de ensino e demonstração do amor de Deus, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Naquela noite instituiu a nova aliança, ao partir do pão e compartilhar do vinho. Mas ele sabia que o momento mais difícil estava por vir. Dali seguiu para um lugar crucial, o jardim do Getsemane. Não um refúgio de descanso, mas o campo da sua maior batalha antes da cruz. Ali no meio da escuridão, Jesus enfrentaria a dor da separação do Pai e a angústia do pecado, do mundo, sobre si, e o peso da obediência total. Assim como Getsemane marcou o momento mais decisivo do ministério de Jesus, os nossos jardins de dor também se tornam lugares de definição. O que faremos quando a angústia nos alcançar? Como passaremos pelas pressões da vida?
Nessa quaresma, somos chamados a olhar para Jesus e aprender com Ele. E o Getsemane foi o lugar onde Ele se rendeu para nos redimir. Hoje, nós refletiremos sobre esse momento e como podemos atravessar os nossos próprios jardins, os nossos próprios momentos de dor, com fé, confiança e entrega. Marcos 14:41 vai dizer: ao voltar pela terceira vez disse, que foi o que nós lemos, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Isaías 57, 18 e 19 vai dizer o seguinte: eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor, e a todos ofereço a paz. Paz para os que estão perto e para os que estão longe, diz o Senhor. Eu os curarei. Dentro do plano eterno do Pai, havia no roteiro uma parada no Getsemane. Esse lugar poderia ter sido poupado ao Filho, mas não foi. No entanto, Jesus ressignificou esse lugar, trazendo esperança e graça. É muito interessante que muitas vezes na vida, eu e você, nós passamos por esse lugar. Qual que é esse lugar? O lugar onde a gente encontra desespero, dor, onde a gente pede ajuda e não consegue encontrar ajuda. Jesus, ele pediu, por favor, vem, vamos orar comigo. E nem isso eles conseguiram fazer, ele falou indignado, mas não é possível, vocês estão dormindo. Então, na nossa vida pessoal, a gente vai se encontrar em lugares onde a gente vai pedir ajuda de amigos, ajuda de parentes, ajuda de colegas, e eles não vão poder nos ajudar, porque, no fim das contas, é quase que uma passagem individual. Nós precisamos passar pelo jardim. Ninguém, irmão, está tão preocupado com a nossa vida a ponto de parar a própria vida para poder cuidar dos nossos problemas. A não ser os pastores, o que é admirável. Ele está lá, está acontecendo o caso, ele para a vida para atender a gente. E é por isso que eu admiro tanto o chamado pastoral. É algo fora do cognitivo humano, não tem como a gente entender. Porque normalmente não é assim, irmãos. Normalmente a gente procura ajuda e quando a gente está passando por problema, é difícil encontrar. Em outros lugares, em amigos, como eu estava falando, por exemplo. Eu mesmo passei por esse momento. Um momento onde todas as coisas quebraram ao mesmo tempo. A nossa vida é feita de pilares, como essa mesa. Só que essa mesa só tem 3, tem um pouquinho mais de pilar. E os pilares principais, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o cônjuge e o meu relacionamento com o restante das pessoas, colegas, amigos, trabalho, principalmente, quando todos esses pilares caem, quem que vai nos segurar? Então a gente precisa entender qual é o nosso momento, qual o lugar da nossa vida que está um jardim, como no Getsemane, um jardim de dores, onde a gente precisa passar pelo momento de clamar a Deus, basicamente sozinho, porque nós não encontramos ajuda. Para isso é muito interessante, porque esse lugar, ele não é um lugar que foi exclusivo de Jesus, como eu estava falando. Se você não passou em maior instância, você passou em menor. O que isso quer dizer? Quem aqui já ficou frustrado no máximo com uma amizade, com um amigo? Levanta a mão. Um amigo que você esperava que ele reagisse de uma forma, mas reagiu de outra. Essa frustração, esses problemas, essa pressão que a gente recebe, não são para nos matar, mas para nos tratar. É para extrair de nós algo. De repente, é extrair de nós o velho homem. Porque quando nós somos atacados, por exemplo, nessa questão da amizade, quando nós somos atacados pela quebra de confiança,
tudo que está lá dentro sai para fora. É muito interessante que quando a gente vê e ouve, né, estuda um pouco sobre como foi o processo da pandemia, todos nós vivemos a pandemia, e é muito estranho saber que isso vai estar no livro de histórias e a gente vai falar, não, eu vivi isso daí, eu passei por isso. Muitas famílias se desintegraram. Muitas pessoas que tinham empresas quebraram. E aí elas falaram assim, o meu casamento acabou por causa da pandemia. Só que não. O casamento acabou porque antes da pandemia já estava tudo ruim. Aí quando precisou ficar junto, não resolveu a questão. E aí que aconteceu o caos. As empresas a mesma coisa, a empresa já funcionava às vezes, né, pela graça de Deus e pela misericórdia. Não tinha um plano, não tinha uma estratégia, não tinha uma busca pelo conhecimento. Então, quando a primeira crise vem, quando a primeira pressão veio, aquilo se desfez. Mas, a pressão na vida do crente é como a pressão da oliveira. Ou melhor, a pressão da prensa do azeite. Alguém sabe como era feito o azeite antigamente? Vocês sabem como era feito o azeite? É muito interessante. Eu vi existiram diversos métodos, mas o que eu achei mais interessante, que eu acredito que esteja perto ali da época de Jesus, era o quê? Era um grande chão de pedra, e eles faziam tipo que um rolo compressor gigante de pedra. Colocavam as azeitonas e passavam com aquele rolo. Esse processo, nas uvas, extraía o óleo dela. Por causa da pressão. Ela era esmagada e saía o óleo da uva, não. Eu sabia que eu estava falando alguma coisa errada. Da azeitona. Gente, não é prensa de uva, é de azeitona, tá? Eu vou voltar para a azeitona. Pensa na azeitona. Essa primeira extração do óleo, ela era utilizada para era um óleo puro, extraído para a unção do templo. Ou seja, a primeira vez que vamos colocar essa roda gigante, porque aquela roda gigante passava pelas azeitonas, o primeiro óleo, ele se transformava no azeite que era usado para unção, no óleo que era usado para unção no templo. Agora, quem aqui já fez suco de laranja naquele espremedor manual? Sabe? Espremedorzinho manual? É uma maravilha, né? Só que não. Gente, ô dificuldade. Aí um dia eu descobri um elétrico. Falei, rapaz, isso é o paraíso. Não precisa fazer força praticamente. Só que quando você está fazendo o suco de laranja naquele espremedor, se você coloca ele e gira 1, 2 vezes, ele sai um suco, né? Sai um pouco de suco. Só que ainda fica um bagaço ali para poder que ainda sai alguma coisa. Na uva é a mesma coisa. Perdão. Na azeitona é a mesma coisa. Quando ele passava a segunda vez aquela prensa, vou chamar de prensa, que daí fica mais fácil. Quando ele prensava a segunda vez, ele saía um segundo óleo, uma segunda qualidade de óleo, digamos assim, porque agora ele saía com um pouquinho mais de sujeira. Vamos colocar, não tão puro quanto o primeiro, mas ele era utilizado para a comida, para cozinhar, para se alimentar e também para remédios. E tinha a terceira prensa, a terceira vez que ele era prensado, aquele mesmo. Imagina um bagaço na laranja, você faz um suco uma vez, faz 2 e faz 3. Na terceira sai o quê? Sai só o bagaço da laranja, basicamente. Tanto que esse óleo, ele era usado para iluminação. Ele era queimado nas lâmpadas das casas. Existia um tempo onde as lâmpadas eram óleos que queimavam. Elas eram abastecidas por óleo, que é justamente esse caso que a gente está falando. Dessa mesma forma, Jesus passou por 3 momentos de intensa agonia no Getsemane, orando 3 vezes e sendo esmagado emocional, espiritual e fisicamente. Seu suor tornou-se, como gotas de sangue, um fenômeno médico raro, como eu falei, que é chamado de hematidrose, que ocorre sob extremo estresse. O que saiu de Jesus naquele jardim foi a oferta mais preciosa, foi o seu próprio sangue. A unção que nos cura, nos alimenta espiritualmente
e ilumina o nosso caminho até Deus. Assim como a azeitona precisa ser prensada para liberar o azeite, Jesus foi esmagado para podermos receber a vida. Quando passamos por nossos próprios Getsêmanes, Deus está extraindo algo de nós, um propósito maior que será revelado após o processo. Teve uma história de um pai e um filho que eles tinham um campo, né, e eles estavam fazendo colheita de trigo. Naquela época, a colheita de trigo era manual. Quem aqui já viu uma colheita de trigo? Vocês já viram como funciona a colheita manual de trigo? Poucas pessoas viram. Devia ter trazido uma foto, ia ficar muito bom. Mas é algo, tipo, as pessoas pegam o trigo e aí joga. E ele estava nesse processo com o filho dele. Só que o que acontece? Começou a chover. E aí o pai falou assim para o filho: filho, fica aqui no armazém que eu vou lá terminar a colheita. Não sai daqui. Confia em mim, eu vou voltar, mas eu preciso ir lá terminar a colheita. E o filho estava dentro desse armazém e aquela tempestade gigantesca. Tempestade, trovão, armazém tremendo. A criança com medo, falando: meu Deus, cadê meu pai? O que aconteceu? Meu pai está demorando. E aí, quando a chuva passou, o pai voltou lá. E aí, o pai falou, o filho veio correndo para os braços do pai, e o pai falou: você fez bem em confiar. Eu sempre voltaria para te buscar. Jesus no Getsêmani precisou confiar no Pai, em meio à tempestade emocional e espiritual. Mesmo sabendo que enfrentaria, ele permaneceu na vontade do Pai. Quando estamos em nosso próprio Getsêmani, precisamos lembrar que Deus não nos deixa sozinhos na tempestade. Ele sempre voltará para nos segurar. Existem alguns pressupostos que precisamos considerar no processo de dor. Ou seja, quando estamos passando por um processo de dor... Gente, processo de dor é algo muito mais simples do que a gente imagina. A gente está passando por eles. Você, nesse momento, está passando por um processo de dor em alguma área. Ou tem alguém aqui que a vida está perfeita, irmãos? Que não tem nenhum problema para resolver? Se tiver, por favor, fala comigo no final. Me ensina como que faz. Mas todos nós temos uma área que é um desafio, que a gente não está conseguindo ter paz. De repente é no relacionamento, de repente é no trabalho, de repente... Todo mundo passa por isso. E a primeira coisa que a gente precisa é aceitar o amor de Deus por nós. A gente precisa se render aos cuidados e afeto do Pai. Irmão, quando você peca, que é todo dia, você não merece a salvação no final. Você não merece ser perdoado. E você é perdoado se você acessa o sangue de Jesus como? Pela graça. Então não tem nada que pode te afastar de Deus, independente do que você faz na sua vida, que você pensa: será que isso aqui vai... eu não consigo me perdoar. Irmão, você pode não conseguir se perdoar, mas Deus consegue. Deus consegue te perdoar. Então acesse o perdão de Deus. Aceita o amor dele por você. Confessa o seu pecado de autocomiseração. Sua dor não define quem você é. Irmão, tem um negócio bem simples. Você tem um problema é um fato. Se você não falar para ninguém que você tem um problema, você continua com o problema. Deus sabe que você tem um problema? Sabe. Deus vai agir em prol do seu problema? Depende. Wellington, como assim? Do que depende? Se você vai abrir a boca para pedir ajuda. Às vezes a gente não pede nem para Deus. Fala: não, Deus sabe. Irmão, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você pedindo ajuda com a sua boca. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. O fato dele saber que você tem um problema que precisa ser resolvido, quer dizer que ele sabe, mas não quer dizer que ele vai agir. Por quê? Porque você não pediu. É você que tem que ir atrás de Deus. Deus já veio atrás de você. Primeiramente, você foi escolhido por Ele. Tanto que Ele foi e entregou o próprio Filho por você. A partir desse momento, meu irmão, precisa reagir. Terceiro, fuja dos mecanismos de defesa destrutivos.
Não há nada que a presença de Deus não possa curar. Mas quando a gente está ruim, a gente tem a tendência de machucar pessoas. Quando a gente não está bem emocionalmente, a gente tem a tendência de machucar quem está do nosso lado. Quantas pessoas são casadas? Levanta a mão para eu fazer uma conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso aqui está caindo. Alguém tem um apoio para eu colocar aqui? Pega um livro. Não precisa ser muito grande. É porque ele está caindo aqui, eu não estou vencendo ele. Estou conseguindo fazer ele ficar quietinho. Muito obrigado, Daniel. Excelente. Inclusive, irmãos, livro Derrote Mamon, se você está com algum... desculpa por merchan. Livro Derrote Mamon, se você está com dificuldades na área financeira, dificuldades de se desprender dos recursos financeiros, esse livro é maravilhoso, ajuda a gente a ter liberdade. Irmãos, acho muito interessante, teve um cara que falou o seguinte: ter liberdade é você poder fazer o que você não quer fazer. Sou estranho, né? Mas isso é liberdade. É quando você não quer fazer algo e você faz. Por quê? Porque o bem que a gente quer fazer, às vezes a gente não consegue. Mas quando a gente tem liberdade, a gente consegue fazer o bem. Por quê? Vou chegar lá. Fica tranquilo. A nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza vai contra a natureza de Deus. A natureza terrena não quer as coisas espirituais. A natureza terrena quer descanso, Netflix, vida boa e fugir dos problemas. E pedir uma pizza tranquila, assim, ó, ficar de boa, sem fazer nada. E o que é a liberdade? Qual foi a liberdade que Cristo nos libertou? Mesmo a gente querendo isso e não querendo ler a Bíblia, não querendo orar, não querendo visitar o irmãozinho para ver se ele está bem, a gente vai fazer. Por quê? Porque nós somos libertos por Jesus. E agora a nossa carne, a nossa vontade original, ela não nos guia, não nos domina. Então nós somos livres porque fazemos o que não queremos, entendeu? Entendeu? Palavra de reconciliação. Se você tem algum amigo desviado que já foi crente, esse livro aqui é maravilhoso. Pega e fala, ó, lê isso daqui, depois a gente conversa, só para ver o negócio. E ainda temos devoção. Irmãos, tem gente que nem é da igreja e está fazendo devocional com a gente, irmãos. Vocês acreditam? Tem gente que nem é membro da igreja e está fazendo devocional. Às vezes me manda foto daqui o devocional. Olha o devocional de hoje. Aí o dia que essa pessoa me mandou, eu fiquei constrangido, porque ainda não tinha feito. Aí eu fui lá fazer. Devocional Promessas de Deus. Existem mais de 8.000 promessas para cada um de nós. Aqui tem 365, irmãos. Se eu não souber isso daqui não é 10% do que Deus tem para cada um de nós. Então, irmãos, a gente não vive as promessas de Deus porque a gente não conhece e não reivindica. O filho, ele não recebe de Deus, ele não recebe, num contexto de reino, o poder, o príncipe. Ele não governa quando ele é jovem, porque ele não tem maturidade. Agora, depois que ele se torna adulto, ele tem acesso a governo, poder e autoridade. No reino de Deus é a mesma coisa. Enquanto a gente é menino e age como menino, a gente vai ter uma vida espiritual de menino. Então nós precisamos conhecer e crescer em sabedoria para viver uma vida em maturidade. E termos acesso a todas as promessas de Deus para nós, amém? Isso aqui eu vou deixar aqui para você lembrar. Quietinho. Irmãos, eu fiz essa pausa estrategicamente, não foi só pelos merchan, mas os livros são maravilhosos também. Por favor, se você estiver passando por algum desses problemas, aqui está a solução. Primeiro ponto, irmãos. Agora a gente vai entrar no que são mecanismos de defesa autodestrutivos. E para quem faz o 30 semanas, vai encontrar alguma similaridade com o que nós vamos falar, com o que nós já ouvimos. O primeiro mecanismo de defesa que a gente tem é a negação.
O que é a negação? É a falha em reconhecer os comportamentos pessoais, prejudiciais ou situações negativas. Que quer dizer o quê? As coisas estão ruins, mas você fala, tá tudo bem. Não, eu não tenho um problema. Que problema? Tá tudo bem, daqui a pouco passa. Um exemplo prático disso é ignorar, por exemplo, dívidas crescentes, acreditando que elas se resolverão por si mesmas, não aceitar um feedback negativo no trabalho ou na vida pessoal. Quando a pessoa que está de fora, irmãos, ela tem muito mais facilidade de nos ajudar a identificar padrões negativos, padrões que são prejudiciais para nós. E a gente tem a tendência de fugir disso. Só que, para fugir dessa negação, ou para se livrar dela, você precisa tomar uma decisão, que é admitir. Você precisa admitir que você tem um problema. Você precisa admitir que você precisa de ajuda. Porque se você não souber que precisa de ajuda, você não vai reconhecer quando a ajuda chegar. E em Provérbios 28:13 diz, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. 2, projeção. Atribuir as próprias falhas ou sentimentos negativos a outros, causando conflitos e mal entendimentos. Ou seja, falar, eu não tenho problema, quem tem problema é ele, que não fez isso. Quem tem problema não sou eu, quem tem problema é meu cônjuge. Meu cônjuge que é isso. Quem tem problema não sou eu, é o meu patrão que não entende a vida da gente, não é humano. Trata a gente como uns animais, parece que a gente não tem família, não tem vida. Para esse problema, irmãos, de projeção, de colocar nos outros o nosso problema, a gente precisa da segunda decisão. A gente precisa de confiar. A gente precisa confiar nos outros e em Deus para acessar ajuda e superar a tendência de projetar os nossos problemas nos outros. Quando a gente projeta no outro, a gente tem a tendência de bloquear o nosso contato com o outro. E às vezes a gente até generaliza, porque quando a gente tem uma experiência ruim com um terceiro, a gente acha que todo mundo, se eu tive um problema X na igreja tal, eu acho que toda igreja que eu entrar eu vou ter o mesmo problema. Mas não, nós precisamos confiar em Deus e nas pessoas. Assim como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Do mecanismo de defesa, a gente passou pela negação, projeção, e agora tem o terceiro, a autossabotagem. Autossabotagem é engajar, em comportamentos que impedem o processo pessoal ou profissional. É quando você... Sabe quando tem tudo para dar certo, só que você faz dar errado? É isso é autossabotagem. Tem tudo para dar certo, mas você fala, eu não vou conseguir. Não, mas não vai dar. Mas fulano faz isso. Mas fulano é muito melhor. Mas eu não. Por exemplo, é procrastinar em projetos importantes. É falar, não, eu não vou fazer isso porque tem gente muito melhor do que eu para fazer. Ou desistir de novas oportunidades por medo de falhar. Às vezes alguém te convida, por exemplo, para... Eu que estou nesse contexto de ensinar, te convida para dar uma palestra e você fala, não, mas quem sou eu para fazer isso? Meu Deus, eu tenho muita coisa para aprender. Sim, irmãos, todos temos. Só que se alguém te faz um convite, se o pastor te fizer o convite, por exemplo, para participar de um ministério, para participar de uma célula, para participar servindo em um culto, é porque ele viu o potencial. E nós precisamos acreditar. Para isso, nós precisamos, para vencer a autossabotagem, nós precisamos da terceira decisão, que é entregar. Nós precisamos entregar tudo. Muitas vezes a autossabotagem surge de uma visão distorcida de nossas próprias capacidades. É crucial lembrar que Deus nos escolhe com pleno conhecimento das nossas limitações. Ele nos vê não apenas como somos, mas como podemos ser através dele. Entregando nossas inseguranças, aceitamos que ele nos aperfeiçoará para o propósito para os quais fomos chamados.
Você acha que você não dá conta, irmão? Teve uma vez que Deus falou muito duro comigo. Eu falei, pai, você errou. Eu sou a pessoa errada para fazer isso. E aí veio um temor muito forte sobre a minha vida e uma frase que ecoou na minha cabeça. E ficou por bastante tempo. Onde que você estava quando eu fundei os pilares da existência da humanidade? Quando eu criei a água, quando eu criei o céu, quando eu criei os animais, quando eu criei tudo, onde que você estava? Eu te conheço todos os dias da sua vida, desde antes de você existir, você está falando que eu errei. Deus, ele às vezes é bem enérgico, como eu, na minha cabeça. É bem enérgico. Você está falando que eu errei. Você não consegue enxergar um palmo na frente do seu rosto. Irmãos, Deus não errou quando Ele te chamou para o objetivo que chamou. Talvez o você de hoje não dá conta de chegar lá mesmo, você tem razão. Mas Ele já viu que você tem capacidade de se transformar nele. Então, por isso que quando a gente tenta se autossabotar, a gente precisa olhar para Jesus. Jesus, o que você viu em mim que eu não vi, que eu não estou vendo até agora? E entregar tudo para Ele. O quarto, comportamento agressivo ou passivo-agressivo. Uso de agressão para manipular ou controlar situações ou pessoas. Um exemplo prático disso é frequentemente discutir em vez de dialogar. Usar sarcasmo para evitar a comunicação direta sobre sentimentos reais. Então, sabe quando... Eu sei, irmãos, com propriedade, porque eu já fiz muito isso. Que é o quê? Eu saber que vou perder uma discussão e aí eu partir para ficar bravo. Não faço mais isso, esposa, fui curado em nome de Jesus. Às vezes, mas aí Deus me mostra, eu vou lá e te peço perdão. Irmãos, a gente tem que lutar, nós somos seres humanos em constante crescimento. Então, tem até um filósofo que fala isso, que quando a gente eleva o tom, é porque a gente já perdeu a discussão. A gente não tem argumento, por isso que a gente precisa elevar a voz para tentar. Então, a gente precisa reconhecer, irmãos, que estamos errados. Nós precisamos ter, e inclusive essa é a quarta decisão, é depender de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos errados, a gente não quer que o outro reconheça que a gente está errado. Por quê? Porque a gente vai ficar numa posição de fraqueza. Mas é aí que está. É quando a gente está fraco que a gente é forte. Por isso que a gente precisa depender de Deus. E ele diz em 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O 5, retraimento social. Isolamento devido ao medo de rejeição ou de enfrentar situações difíceis. Um exemplo prático disso é evitar encontros sociais, reuniões de família, recusar convites para eventos, por ansiedade ou desconforto. Irmãos, pelo fato, quando eu passei por um grande processo onde eu procurei ajuda e não encontrei nos meus amigos, e não encontrei aonde eu procurei, eu me retraí socialmente. Não me comunicava com as... Eu já até contei para os irmãos, e muitos irmãos viram isso, eu vinha na igreja, servia e voltava para casa sem contato nenhum. Isso aqui é muito real, irmãos. Só que Deus não nos chamou para vivermos isolados. Aquele que busca, aquele que se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria. Vou ler aqui, peraí. Que problema com decorar, irmãos. Alguém sabe de cor? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso mesmo. Deus não nos chamou para buscar os nossos próprios interesses, meus irmãos. E Deus nos chamou para sermos sábios. Então, para isso, nós precisamos da quinta decisão, nós precisamos de obedecer. A gente precisa participar ativamente da comunidade de fé e obedecer ao chamado para a comunhão. É o que está em Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir como igreja, conforme o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, e tanto mais quanto vocês veem que o dia aproxima.
Você está vendo guerras, rumores de guerras, caos, deturpação completa da palavra de Deus na sociedade? Irmãos, vamos nos juntar, vamos convidar os irmãos. Irmão, por que você faltou? O que está acontecendo? Chega aqui, vamos trocar ideia e tal. Está tudo bem com você? Sexto, culpa e arrependimentos retidos. Carregar culpa e não confessar erros passados pode levar a um fardo emocional pesado. Um exemplo disso é sentir constantemente mal por erros que são antigos, sem nem querer discuti-los. Guardar ressentimentos que deveriam ser confessados. E aqui eu vou ser direto, irmãos. É a sexta decisão, é confessar. Que é o que está em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. Quantas vezes a gente fica... Eu falo porque eu já tive coisas que eu fiquei 1 década. E eu não sou muito velho. Guardando. E toda vez que eu lembrava da situação, aquilo me causava dor. Constrangimento, tristeza. Foi só quando eu decidi abrir isso para um outro irmão que eu recebi a cura. Então você não precisa carregar esse peso, esse fardo, essa culpa. O que você precisa é confessar. Antes eu duvidava muito disso, irmãos. E juntando com um trauma que eu já tive de participar de uma congregação e me frustrar com as pessoas, eu falo, cara, eu não vou contar as minha vida, as coisas que aconteceram comigo para ninguém. Eu e Deus me cura e vai dar tudo certo. Podia ser assim, né, irmãos? Só a gente e Deus, sem precisar de mais ninguém. Esse é o velho homem que não gostava de conversar com as pessoas que estava falando agora. Mas Deus, Ele nos chama para poder amar as pessoas. Eu amo você, meu irmão. E eu preciso demonstrar isso. Nós precisamos nos amar e precisamos demonstrar isso. Um dos fatores mais importantes, antes do amor, é o respeito. Isso é muito interessante. Isso eu vi num filme. Uma mulher falou assim, uma criança falou assim para a mãe, um adolescente falou assim para a mãe. A mãe não deixou ela ir na festa, uma coisa desse tipo. A adolescente falou assim, você acha que eu vou te amar desse jeito? Você imagina? Se fosse eu falando isso para minha mãe, eu tinha perdido uns dentes. Brincadeira, minha irmã está aqui, a mãe não era tão assim. Mas com certeza não ia ficar tudo tranquilo. E alguma coisa ia acontecer ali. Só que essa mãe falou o seguinte, isso mexeu muito comigo. Ela falou assim, o amor, ele é um sentimento de pessoas maduras. Você não sabe o que é isso. Quando você descobriu o que é amor, aí você me ama. Mas até lá, respeito. Eu falei, caraca, que isso? Isso mexeu muito comigo, porque a gente acha que sabe o que é amor. Irmão, a gente vai descobrir o que é amor depois, perto dos 30, na maioria das vezes. Não todas, né? No meu caso, fui descobrir o que é amor depois dos 25, quase 30. Porque amar não tem a ver com paixão. São coisas diferentes, completamente diferentes. O amor, ele vai além dos benefícios. Ele é algo muito mais sincero e profundo. E por que nós chegamos lá? A culpa é arrependimento, exatamente. Então precisamos amar uns aos outros e confessar uns aos outros para que a gente se livre da culpa e para que nós encontremos cura. O sétimo, danos causados por ações passadas. Teve ações passadas que causaram danos materiais ou emocionais a outros. O exemplo prático disso é quando a gente tem relacionamentos rompidos devido a decisões egoístas, ter prejudicado alguém financeiramente e nunca ter tentado reparar. E aí que entra a sétima decisão, que é reparar. Eu me disponho a reparar. Que é fazer restituição no formato de arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele vem com essa ação de restituição. É como a gente vê ali, por exemplo, em Lucas 19:8, que diz assim, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se
de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer restituir. E isso não fala aqui, ele falou de questões financeiras, mas isso fala de questões emocionais. A gente quer ser perdoado pela pessoa, mas não quer perdoar ela. Porque muitas vezes, irmãos, no relacionamento, não é um problema que tem, são vários probleminhas. Você machucou, a pessoa te machucou, e você quer que a pessoa te perdoe, mas você não quer perdoar ela. Precisamos reparar. E o 8º e último que fala um pouquinho semelhante ao que a gente viu do retraimento social, que é isolamento e individualismo, mas numa outra vertente. É quando a gente tenta manter para si tanto recursos, conhecimento, apoio, quanto inclusive as boas novas de esperança, amor e alegria eterna de Jesus. É quando a gente recebe algo muito bom e não sai para compartilhar. É quando uma pessoa está passando por um problema no casamento, você já resolveu aquele problema e você se cala. É quando você sabe que a pessoa está sedenta, precisando de água, você tem água e você não dá. A nossa fé cristã nos chama para ser ativos em compartilhar. Não apenas o nosso recurso material e o nosso conhecimento, mas também as boas novas do Evangelho. O Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta, sugerindo que a verdadeira fé se manifesta em ações. Distribuir nossos bens, apoiar aqueles em necessidade e proclamar o Evangelho são expressões vitais da nossa fé. Ao compartilhar ativamente, cumprimos o mandamento de amar nossos vizinhos e demonstrar a esperança, amor e alegria que encontramos em Jesus. Tiago 2,17 vai dizer assim também: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E Romanos 8,19 vai dizer, esse versículo. Irmãos, quando eu descobri esse versículo, por que eu falo descobrir? Na palavra de Deus tem muitas coisas que estão encobertas. Mas não estão encobertas porque tem uma charada que você precisa decifrar. É porque nós precisamos buscar a revelação do Espírito Santo. Eu conheci a letra. O que é isso? Eu já tinha lido esse texto. Já li a Bíblia inteira. Né? Lê a Bíblia toda em um ano. Tal. Já lemos a Bíblia em um ano. Porém, eu passei por esse versículo e não entendi o que ele queria dizer. Romanos 8,19. Tem como colocar? Vocês estão bons demais, rapaz. Você está doido. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ler na outra versão que eu tenho aqui. Eu esqueci de anotar a versão, então vai ficar um pouco difícil de se achar. Pois a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É muito interessante porque eu pensava que estava aguardando Deus fazer alguma coisa. Mas Deus já fez. Então, o que quer dizer essa passagem? Irmãos, nós somos a criação de Deus. Nós somos os filhos de Deus. E toda a criação, quando eu falo toda a criação, é literalmente toda a criação. Deus também fez os animaizinhos, fez o meio ambiente. Deus também fez tudo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Fez as pessoas também, mas Ele fez tudo e deu para nós, para que nós possamos governar sobre. É muito interessante. Um exemplo bem prático. Vamos supor, é porque eu morava perto do Imbiruçu, bem pertinho mesmo, uma rua antes de chegar no córrego. E às vezes eu encontrava, a gente passava para caminhar, passava pela ponte, e aí tinha muito lixo na encosta. Encosta, acho que chama, né? No cantinho do rio. Tinha muito lixo. Aquilo é a natureza, que foi criada por Deus. E ela estava lá suja. Até que um bom dia, um filho de Deus se manifestou. Foi lá e limpou, irmãos, a natureza. Restaurou, redimiu aquele lugar. Aquele lugar que antes estava impactado pelo pecado, pela negligência, pela falta de cuidado, de mordomia do homem. Foi encontrado um homem de Deus que restaurou e redimiu aquele lugar. Então, irmãos, isso eu estou falando do meio ambiente, mas as pessoas.
tem tanto colega seu que está esperando você falar da experiência que você teve. E é muito interessante que às vezes a gente pensa que para pregar a palavra, a gente precisa fazer um curso, se formar em algo, ler a Bíblia X vezes, algo desse tipo. Mas e o endemoniado que foi liberto e saiu pregando? Ele não fez curso de teologia. E nem deu tempo de Jesus ensinar para ele o evangelho da salvação. Mas o que ele tinha? Testemunho. O que aquela mulher tinha quando Jesus encontrou ela no poço? Venham e vejam. O que o homem que disse, vem e veja o que Jesus fez comigo. De maneira mais simples. Irmão, você só precisa falar do que Deus fez com você. Só. Se um dia você vai se tornar um evangelista e fazer cruzadas evangelistas, é outra coisa. Aí você vai se preparar e tal, mas isso não tira de você o poder que Deus colocou. Qual que é o poder de Deus em você? O que Ele fez em você? É a sua transformação. Mas nem todo mundo passou pelo que eu passei, mas não é para você converter todo mundo, não é para você converter ninguém. É para você apresentar. Quando a gente muda isso na cabeça, Deus está trabalhando em cima, eu não preciso converter todo mundo e nem ninguém. Eu só preciso apresentar. Irmão, você só precisa apresentar o que foi feito. De repente você não passou por uma conversão extrema. Não era que nem o pastor, ele tem uma conversão extrema, né? Ele mudou da água para o vinho e era dos dois extremos da força. De repente você não tem um testemunho tão impactante quanto o do pastor. Mas você pode simplesmente dizer, antes eu estava fadado à morte, e agora eu tenho vida. Antes a minha vida não tem esperança, agora eu sorrio. São coisas simples. Antes o meu casamento estava destruído, e agora ele foi restaurado. Então, são coisas simples, irmãos, mas individuais. Eu não vivi a sua experiência. Eu vivi a minha, eu só posso falar sobre a minha. Mas você pode falar sobre a sua. No Brasil são muitos milhões de crentes, cristãos evangélicos. Irmão, se cada um dos crentes falasse para 3 pessoas, a gente evangelizava o Brasil inteiro em 30 minutos. Tem noção disso? Parece um pouco absurdo, né? Mas não tanto, porque nós estamos numa guerra e o nosso inimigo está conseguindo nos calar. Nosso inimigo não quer que você saia da igreja, ele quer que você fique quietinho. Que você venha, participa dos cultos, mas fica aí. Em algum momento lá na frente ele vai tentar te derrubar para você sair daqui. Mas se você não está gerando impacto, ele não está preocupado com a sua vida. Por quê? Porque vocês me amam? Vou falar igual o Baby, você tem que me amar. Quem conhece isso? Poucas pessoas, né? A gente precisa vivenciar, irmãos, nossa verdadeira identidade. Invista no relacionamento profundo com o Espírito Santo. Você, a sua família e com a família da fé. E existem algumas atitudes que ressignificam todo esse processo de dor que eu comentei com os irmãos. A primeira é rendição dos joelhos e do coração. Marcos 14:35 vai dizer, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Tiago 4:10 vai dizer, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E por fim, uma citação de Rick Warren. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa ter, até que Ele seja tudo o que você tiver. É muito triste, irmãos, porque existem processos de Deus que são muito semelhantes. Já aconteceu com você, de você ver a pessoa fazendo um negócio que você sabe exatamente o que vai acontecer? Mas não é por prepotência, é que você já tomou aquela atitude, já caiu, já deu problema. Exatamente quando não deu com você. E aí, às vezes, a gente fica, não, eu preciso ajudar a pessoa a não passar por isso. Não, fulano, não faz isso, porque isso vai acontecer isso vai acontecer isso já aconteceu comigo.
E a pessoa vai lá e faz exatamente o contrário de tudo que você falou. E eu ficava, Deus, mas por que isso? Eu estou aconselhando a pessoa está indo, vai dar errado. Ele falou, eu sei. E acho que até a pessoa também sabe. Não é isso eu pensando, acho que até a pessoa sabia que ia dar errado. Só que tem coisas, irmãos, que as pessoas precisam aprender por si próprias. E que a gente não pode fazer nada, a não ser interceder. Interceder para que esse processo seja rápido, para que ela consiga encontrar restauração, reconexão com Jesus o mais rápido possível. É o que dá. Por quê? Porque nesse lugar, isso é muito interessante. Só que quando a pessoa chegar nesse lugar, ela vai entender o quê? Que tudo que ela precisa é Deus. Quando ela chegar nesse lugar onde ela não tem mais nada e nem ninguém. Quando não tem outro lugar e outra forma de buscar ajuda e consolo. As atitudes que ressignificam o nosso processo de dor, como eu falei, a primeira é a rendição. É nós nos rendermos a Deus. Irmão, não precisa passar pelas coisas, não. Se alguém te der um conselho, a palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você ouviu o conselho, irmão, tem um monte de gente falando para você, cara, vai por aqui, obedece, irmãos. Siga o conselho, né? Obedece, siga o conselho. Vai poupar muita dor e sofrimento. A segunda atitude que ressignifica o processo de dor é a submissão à vontade do Pai. Marcos 14:36 diz, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Em Lucas 9:23 vai dizer, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a tua cruz e me siga. E Dallas vai dizer o seguinte, a entrega a Deus não é um ato único, mas um estilo de vida. Todos os dias nós precisamos transformar a nossa mente. Todos os dias nós temos pensamentos de morte. Pensamentos que levam à morte. Às vezes não morte instantânea, mas que vai desembocar numa morte espiritual. Nós queremos coisas, temos planos, fazemos os planos na nossa cabeça. Isso não é errado, nós podemos fazer planos e submetê-los a Deus. Mas acima de tudo, acima da dor, do sofrimento, da perda, do ganho, porque às vezes até quando a gente vai fazer um bom negócio, a gente nem ora, né? Não, vou orar não. Tá tudo certo, vai dar certo, bastante dinheiro, é bênção, aleluia. Irmão, nem tudo que é crescimento financeiro é bênção de Deus. Vale muito. Isso daqui eu descobri lá no passado, antes de eu conhecer a minha esposa, e as minhas orações foram pautadas nisso. Vale muito mais uma casa em paz, mas com pouco recurso, ou com recurso suficiente para viver, do que uma casa cheia de riqueza, mas com uma mulher briguenta. Quem já viu essa passagem? As pessoas dizem, mas ela foge de briga, de todo jeito. A gente acha que a nossa vontade é boa, mas a melhor vontade é a vontade de Deus para nós. Então, independente, irmãos, do seu pedido, da sua área da vida, seja no trabalho. Irmão, a gente tem que orar para Deus para pedir para trocar de emprego, para ganhar aumento de salário. A gente tem que orar para Deus para fazer um concurso, fazer uma faculdade. É isso que você quer de mim, Senhor? É por esse canal que você quer me enviar o recurso? Esse que é o ponto, irmãos. A gente acha que o recurso ele vem do nosso trabalho, ele não vem. O trabalho ele é um meio. Sabe o cano? O cano não dá água, irmãos. Você pegar um cano de PVC e colocar lá na sua casa, assim, ó, em cima da mesa, não vai sair água. Você entende? Ele tem que estar ligado na fonte, é a fonte que provê a água. Então, é a mesma coisa na nossa vida profissional. O que provê a água não é o cano, não é o trabalho. O que provê a água é Deus.
Isso significa que a gente não tem que trabalhar? Não é isso. E você é cristão bem maduro, você já entende isso que eu estou dizendo. Precisamos trabalhar. Mas não confiar no nosso trabalho e na força do nosso braço. Nesse ponto eu prego aquilo que Deus tem pregado em mim diariamente. Irmãos, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. E Deus fez com que nos últimos meses eu não conseguisse trabalhar. Ele fez. Eu falei, Senhor, eu quero trabalhar. Ele falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Irmãos, eu nunca trabalhei tão pouco. Trabalho, né? Trabalho mesmo. Trabalho de casa, a gente tem trabalho todo dia. Mas trabalho fora de casa. Eu nunca trabalhei tão pouco, irmãos. E nunca fui tão suprido por Deus. Como? Não sei. Não recomendo a não ser por uma orientação de Deus. Mas é o que Deus tem feito, porque Ele tem me tratado nessa área. Então nós precisamos ter essa consciência. Não é o nosso trabalho que provê o nosso sustento. É Deus. E Ele vai mandar esse sustento independente de qual seja o cano que você vai utilizar. A água vai chegar. Amém? Atitudes que ressignificam o seu processo de dor. A terceira é conexão de intimidade. Marcos 14:36 diz: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Romanos 8:15 vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o Larry diz o seguinte: o maior presente que Deus pode te dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. Uma vida de intimidade com Deus, irmãos, é uma vida muito simples. Eu falei até na célula. A gente está tendo uma célula com os líderes, que acontece toda quinta. Eu sempre confundo, acho que é quarta ou quinta. Toda quinta. E eu falei um negócio na célula muito interessante, que diz o seguinte: ou o cristão, assim, o cristão, ele não pode não acreditar em Deus. Por quê? Sabe aquelas crises que a gente tem? Eu acho que Deus não existe, e não sei o quê. Irmão, vamos ser racional. Não dá para você dizer isso. Sabe por quê? Porque ou o cristão acredita em Deus, ou ele é esquizofrênico no mais alto grau. Com quem que ele conversa e reclama das coisas? Com quem que o cristão fala, por que as coisas estão assim? Eu estou com dificuldade. Ele está falando com quem? Se Deus não existe. Vocês já falaram pensando nisso? E o pior, quando ele pede um negócio, aquilo acontece, ele fala, Senhor, muito obrigado. Como que ele vai dizer que Deus não existe? Ele pediu, recebeu. Irmão. Mas essa brincadeira foi para reforçar que nós precisamos ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, não há máscaras, não há nada que a gente faça que possa ser encoberto. Então você pode ser literalmente quem você é. Ele te conhece, Ele sabe as coisas mais tenebrosas que você já fez. Continua te amando. Quarto, resiliência para enfrentar desafio. Marcos 14:42 diz: levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Você tem noção? Jesus, depois de passar pela situação de extremo estresse, ele levantar no meio da dor, que a gente não consegue calcular, e falar, vamos. Rapaz, vamos que chegou a hora. Você tem irmão. É esse nível de dependência de Deus que a gente tem que alcançar. O nível que é onde, quando a gente está sentindo dor, as coisas tão difíceis, a gente fala assim, eu não vou ir para trás. Eu vou para frente, eu vou para cima. Porque eu tenho uma palavra. Eu não vou voltar. É isso que meu pai quer que eu faça, eu vou fazer. Mas o que vai acontecer? Isso interessa.
E uma questão pessoal que Deus tem tratado a respeito dessa questão de ter resiliência para enfrentar desafios. Quantos aqui, irmão, já perceberam que quando a gente evangeliza alguém, ou quando a gente fala da palavra de Deus para as pessoas, ou quando a gente assume uma posição de um pouco mais de reconhecimento, ou uma posição onde a gente vai trabalhar mais no ministério, a gente sofre mais ataques do inimigo? Quem já percebeu isso? Ah, você está de boa participando da igreja, vou participar do ministério de louvor. Caos, guerra, tudo começa a dar errado em casa. Quando a gente se dispõe a fazer isso. E no momento, o Telzinho está para nascer, isso também é uma guerra espiritual, Satanás não quer que ele nasça, mas o problema é dele, porque ele é filho de Deus. E aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós passamos pelos nossos problemas, coisas cotidianas, Satanás tem nos atacado, poxa, a gente está gerando uma vida. Mas então, e eu falo para Deus, Senhor, acho que eu vou parar de dar um tempo do ministério de louvor, do ministério da palavra, para diminuir os ataques, eu não vou me colocar mais em evidência. Aquele ministério, vou deixar para daqui uns 6 meses, quando tudo fica mais tranquilo. E mais uma vez, irmãos, eu fui duramente repreendido por Deus. Duramente. Ele falou para mim assim: não sou eu maior do que todos os seus adversários? Não sou eu maior do que tudo aquilo que vem contra você? Não sou eu que te mandei ir e te mandei fazer? Tenha resiliência. As coisas vão ficar difíceis, mas eu estou aqui. Eu sou sua torre forte. 1000 cairão a seu lado, 10.000 vão cair à sua direita, mas você não será atingido. Irmãos, o inimigo ele não é mais poderoso do que Deus, mas ele faz parecer como se fosse. Na nossa cabeça, a gente perdeu o emprego, é algo assim, acabou minha vida. O que nós precisamos, irmãos, ouça isso com muito cuidado e com muita maturidade. Não é a gente ler a Bíblia inteira. Isso aqui não é a Bíblia, vamos fazer como se fosse. Não é ler a Bíblia inteira mais uma vez. Você já tem conhecimento suficiente da palavra para aplicar o que está escrito aqui. Quantas palavras de Deus você conhece e não aplica? E às vezes o sofrimento que você está passando, as suas lutas internas, não são por falta de conhecimento. Você sabe que Deus vai estar com você todos os dias da sua vida, mas por que você se sente sozinho? É viver a palavra, irmãos. Vivamos a palavra e prossigamos em viver a palavra de Deus. Atacar as setas do inimigo com aquilo que ele já nos deu. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então por que você está com dúvida? Gálatas 6:9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. T.D. Jakes vai dizer o seguinte: a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. E a conclusão: o consolo que você receberá no jardim de dores é o consolo da comunhão do Pai, que João 17:1 vai dizer. Depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Lucas 22:43 vai dizer:
sobre um consolo sobrenatural da fé. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. E por fim o consolo da identidade do propósito. Em João 13, 3, vai dizer o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ou seja, irmãos, comunhão com o Pai, Ele nos garante. Consolo sobrenatural de fé, Ele também nos garante. E o consolo da nossa identidade e do nosso propósito. Você está passando por falta de alguma dessas três coisas dentro do teu jardim, do Getsemane, que você está passando nesse momento? Isso é garantia de Deus para você. Assim como eu falei a respeito da palavra, leia e leia com fé, crendo. Porque é isso que Deus tem para nós. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, poder subir. Que chuva abençoada. Hoje a minha filha, as minhas duas filhas, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, as minhas duas filhas hoje saíram para tomar um sorvete com a tia aí no parque. Aí quando ela estava chegando no parque, começou a chover. E aí a minha irmã mandou uma foto, um vídeo dela, cantando a musiquinha. Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora que a irmãzinha quer ir lá fora. Chuva, chuva, vai. Achei tão fofo, irmão, tão natural. Cantando para Deus mandar a chuva ir embora e voltar outra hora. Mas a chuva é vida. A chuva, ela ajuda nas plantações, na plantinha, traz vida e é bênção de Deus para nós. Por isso que nem sempre Deus ouve as nossas orações. Porque às vezes vão muito além de nós mesmos, né? Eu quero te convidar, irmão, nesse momento. Pode começar. Quero te convidar, irmão, nesse momento, a fazer uma oração comigo. Se você pudesse colocar de pé, curvar sua cabeça. E eu gostaria que você repetisse comigo. É uma oração bem curta, porém poderosa se feita com fé. Trouxeste-me ao fim de mim. Diga: Senhor, hoje eu me prostro diante de Ti, no meu próprio Getsemane. Sei que o caminho da obediência muitas vezes me leva a momentos de angústia. Mas também sei que Tu está comigo. Entrego a minha vontade em Tuas mãos, confiando que os Teus planos são mais altos que os meus. Ajuda-me a render o meu coração e permanecer firme e a não fugir do processo que me molda a imagem de Cristo. Dá-me força para perseverar, mesmo quando eu me sinto fraco. Que a Tua presença seja o meu sustento. E que a minha identidade em Ti me fortaleça. E que o Teu Espírito Santo me console. Hoje eu escolho confiar, descansar e avançar. Porque sei que Tu és fiel. Em Teu nome, Jesus,